Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos, agora em plataforma online, digital. A igreja está ficando chique, mas graças a Deus o Senhor providenciou esse meio para que a gente pudesse nos comunicar e também estudarmos a nossa lição, darmos continuidade à nossa escola bíblica dominical. Espero que vocês aproveitem, que seja proveitoso na vida de cada um. Na minha é de muito proveito estudar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Domingo passado nós falamos um pouco sobre a lição de número 7. Hoje, claramente, nós estamos na lição número 8 e nós estamos estudando a revista no segundo trimestre de 2020, revista produzida e editada pela CPAD, cujo tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso querido comentarista é o pastor Douglas Batista. Amém, queridos? Na lição presente, na lição de hoje, nós falaremos sobre a edificação, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Nós tentaremos ser o mais objetivos possível, para que não tome muito tempo, não fique cansativo para vocês que assistem e que seja uma aula, em nome de Jesus, proveitosa. Amém, queridos irmãos? Vamos lá, então, começando o nosso texto áureo. Se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Nós estamos estudando sobre Efésios, que é uma carta maravilhosa, e diz assim o texto áureo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A nossa verdade prática traz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Pedra de esquina, pedra basilar, é tudo a mesma coisa, amém, queridos? Para não ficar aí confuso na nossa mente. Nossa leitura bíblica se encontra também na carta aos Efésios, ela foi dividida em duas partes. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 até o 22. E também a leitura em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Amém? Nós não vamos ler agora para não tomar muito o tempo do vídeo, tá bom? Mas vocês acompanhem aí na casa de vocês, façam a leitura, porque é muito proveitosa, amém? Bem, nós continuamos, irmãos, ainda a estudar com base no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que, opinião própria isso, para mim, junto com a carta aos Romanos, elas formam um par perfeitíssimo quando se trata de exposição ao Evangelho. Se você reparar, elas se completam. Em Romanos, o Espírito Santo usa Paulo como um advogado, discorrendo argumentos técnicos e também muito persuasivos, que são capazes de convencer qualquer um sobre o que é o Evangelho. Já em Efésios, o mesmo Espírito inspira Paulo a expor o Evangelho em toda a sua beleza, em toda a sua glória, misturando teologia, o bom da teologia, o tesouro da teologia, com a verdadeira adoração e louvor a Deus. No início do capítulo, ele demonstra a situação do ser humano enquanto ele caminha em sua vida fora de Cristo. E já no versículo 1 ele traz a terrível revelação de que nós estávamos mortos para Deus por causa dos nossos pecados e delitos. Porém, chegando nos versículos 4 e 5, ele mostra que Deus, que é rico em misericórdia e amor, nos vivificou, ou seja, nos trouxe de volta à vida, tudo isso pela sua maravilhosa graça. Já chegando no versículo 11, ele traz a nossa memória que, como gentios, fora de Cristo, não tínhamos sequer parte na família de Deus. E como na aula passada nós estudamos, havia um muro que nos separava dessa família. Somente através do sacrifício vicário de Cristo
este muro foi derrubado e por ele nós fomos aceitos na família de Deus. Toda a honra e mérito a Cristo. Por isso, hoje sim, através dele, nós somos seus filhos, nós somos filhos de Deus. Hoje chegamos no versículo 20 e nós vamos estudar a maravilhosa analogia que Paulo faz, comparando a família de Deus, a igreja de Deus, como um edifício em construção. E para isso ele usa algumas metáforas que são importantíssimas para nós entendermos o texto em questão, o texto que nós estamos estudando. Ele compara Cristo como uma pedra angular, ou basilar, ou fundamental, ou ainda pedra de esquina, que significa tudo a mesma coisa, que junto com a sã doutrina revelada por Deus através dos santos profetas e apóstolos, forma um alicerce sólido, capaz de sustentar e alinhar o edifício de Deus, que somos nós, a igreja. Amém? Já chegando no tópico 1, o tabernáculo, o tabernáculo e mais para frente o templo de Jerusalém, expressava o desejo que Deus sentia em habitar no meio do seu povo. Eles eram a marca que definia o povo israelita como sendo o povo exclusivo de Deus. O tabernáculo, o templo, expressava essa glória de Deus e expressava o desejo que ele tem, de habitar com o seu povo. Esse desejo de Deus, ele está expresso em toda a Bíblia, do começo ao fim. Uma das passagens que para mim expressam de forma completa esse desejo é quando o próprio Deus declara, o próprio Senhor declara lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, onde ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Nós entendemos através da palavra do Senhor que o Senhor ele se revela ao ser humano de forma progressiva e gradual, ou seja, aos poucos, por degraus, por etapas. E mesmo usando meios simples para que seu povo pudesse entendê-lo, entender a si próprio, a Deus, eles não conseguiram entender essa intenção do Senhor em habitar com eles. Não se resumia, a habitação do Senhor não se resumia a um lugar estático, a um lugar físico. E Salomão ele compreendeu bem isso quando ele está orando após ter terminado a construção do templo. Essa oração que ele faz é muito bonita, é maravilhosa, edifica muito a nossa vida. Eu mesmo me emociono bastante quando eu leio essa oração de Salomão, que ele diz assim, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, ele diz o seguinte: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem contê-lo, não podem conter-te, muito menos este templo que eu construí. O poder e a grandeza de Deus não podem ser contidos em nada construído por mãos de homens. Estevão deixa isso bem claro lá em Atos 7, versículo 48, quando ele faz essa declaração. Por isso ele mesmo, o próprio Deus, construiu uma habitação na terra para chamar de morada. E essa habitação hoje é chamada igreja, formada por ambos os povos que nós já vimos, judeus e gentios, claramente redimidos em Cristo, sendo Ele próprio a chamada pedra fundamental, que solidifica, que sustenta e que torna possível, torna apta, a habitação do Senhor entre o seu povo, através do bendito Espírito. Diferente das construções de hoje, no tempo antigo, eram usadas grandes pedras que eram cuidadosamente selecionadas e trabalhadas para serem colocadas como sustentação das grandes construções. Eram chamadas pedras angulares, pois elas faziam união entre as duas paredes, formando um ângulo de 90 graus, por isso é chamada pedra angular. Ela é tamanha importância, essa pedra, porque elas definiam e também alinhavam a construção das paredes e do telhado. E essa pedra, queridos irmãos, é o nosso Jesus Cristo.
ele foi rigorosamente escolhido e enviado por Deus para ser a base e alicerce de sua própria habitação. Como as construções humanas não podem conter a Deus, ele próprio veio e construiu a sua habitação aqui na terra. Foi construída não por mãos humanas, mas pelas mãos aí do próprio Deus. Cristo é aquela pedra revelada no sonho a Nabucodonosor, que se desprendeu do mais alto monte, sem a ajuda de mãos, que nem descreveu o rei Nabucodonosor, sem a ajuda de mãos, e destruiu os reinos mais poderosos da terra, que foram simbolizados naquele sonho por uma grande estátua feita de metais, e que posteriormente, através dessa pedra, o reino de Deus foi formado e encheu toda a terra. Pedra essa, meus irmãos, que mesmo sendo perfeita, mesmo sendo sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito, precisou ser experimentada e polida por Deus. E o instrumento de Deus para polir essa pedra foi exatamente a cruz no Calvário. Os que firmam as suas vidas nessa pedra são como aquele homem que Jesus ensinou no Sermão do Monte, que edifica, que firma a sua casa sobre a rocha. Amém, queridos irmãos? Já no tópico 2 vai trazer para nós o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amados, a palavra apóstolo, ela é a tradução da palavra grega apóstolos, e essa palavra significa mensageiro ou enviado. Ela é derivada do verbo grego apostelein, que numa tradução assim mais ampla, mais completa, ela traz o sentido de alguém que foi enviado com um propósito em particular. O interessante é que um apóstolo era reconhecido, irmãos, não por suas próprias características, mas ele era reconhecido pela característica daquela pessoa que o enviou. Eles recebiam autoridade para se expressar e agir em nome daquele pelo qual eles foram enviados. Da mesma forma como os 12 escolhidos por Cristo, e Paulo, como um acréscimo, 13º posteriormente, foram enviados como apóstolos, empregados de total autoridade para ensinar e edificar e encaminhar a igreja em seus primeiros passos, como se eles fossem o próprio Cristo. Isso é muito bonito, pois todos os apóstolos em seus escritos, eles não reivindicavam glória para si mesmos, eles sempre apontavam para Cristo. Essa era a finalidade da vida deles. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que já não vivo eu, mas Cristo é quem vive. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Essa palavra, irmãos, esse verbo grego, ele pode ser aplicado, ele é aplicado na Bíblia, na palavra de Deus, com dois sentidos, um sentido mais básico e um sentido mais restrito. No sentido básico dessa palavra, apóstolo, nós podemos, ela foi usada até mesmo para se referir ao próprio Cristo. O termo apóstolo foi utilizado para se referir a ele mesmo, pois ele declarava que ele não veio representar a si próprio, mas ele veio representar aquele que o enviou. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 40, por exemplo, Jesus diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Exatamente o emprego do sentido básico de apóstolo. Isso é bem interessante. E nesse sentido básico, não somente Cristo, mas todos nós podemos dizer que todo cristão verdadeiro é um apóstolo de Cristo, pois nós somos comissionados por Ele mesmo a espalhar as boas novas, a espalhar o Evangelho ao mundo como os seus representantes, como os representantes de Cristo. Nós recebemos essa missão, nós recebemos essa tarefa. Por isso, no sentido básico, preste bem atenção, irmãos, para não confundir, tá bom? Senão daqui a pouco vão dizer que o irmão Wesley está falando que todo mundo é apóstolo, que a gente pode ser apóstolo. Não, queridos irmãos, no sentido básico da palavra apóstolo, que é mensageiro e enviado, nós
somos mensageiros enviados por Cristo, nós representamos a Cristo diante dos homens. Por isso, no sentido básico da palavra apóstolo, nós podemos empregar a nós mesmos, aos verdadeiros cristãos, né? Por outro lado, existe aí o segundo sentido, que é o sentido mais restrito, é o sentido mais fechado da palavra apóstolo, e esse sentido foi empregado somente para aqueles 12 escolhidos diretamente por Cristo, e posteriormente o apóstolo Paulo, que foi chamado aí de forma especial e de forma exclusiva por Jesus. Então, somente os 12 e depois Paulo. Não existe nenhuma possibilidade de empregar esse sentido restrito da palavra apóstolo a nenhuma pessoa atualmente, nos dias de hoje, pois esse sentido não se refere a uma função, e sim uma posição de autoridade. Por isso, não se pode empregar o termo apóstolo para uma pessoa hoje. Por quê, irmãos? Porque para receber a posição de apóstolo, a Bíblia apresenta alguns requisitos obrigatórios para isso. O primeiro requisito e o mais importante era ter sido testemunha ocular, de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno e também após a sua ressurreição. Isso está expresso lá em Atos 1, quando os apóstolos se reúnem para decidir quem é que vai substituir Judas Iscariotes, que no caso, na nossa tradição, nós cremos que ele tirou a sua própria vida, ele correu lá para se enforcar, A palavra do Senhor nos traz essa terrível informação, ele tirou sua própria vida. Então, ao se reunirem para decidir quem ficaria no lugar de Judas Iscariotes, os apóstolos decidiram que precisava ser alguém que os acompanharam durante a vida de Cristo, o ministério de Cristo, após ele ter sido batizado por João Batista, que foi o início do seu ministério terreno. E não somente isso, mas aqueles que foram testemunhas de Jesus ressurreto, após aí a sua ressurreição. A esses apóstolos foi entregue então a missão de lançar o alicerce doutrinário, o ensino, a fundação da igreja. E esse alicerce não pode ser substituído e nem mesmo alterado, não pode ser modificado. Assim como o alicerce de uma casa, de um edifício, depois que você o conclui o edifício, ele não pode ser modificado, não pode ser alterado, a não ser que alguma falha seja aí detectada. Mas ainda assim, para poder modificar o alicerce de um edifício depois de construído, o edifício tem que ser derrubado por inteiro, tem que ser demolido. Isso quer dizer que, enquanto a igreja estiver de pé, a doutrina dos apóstolos não pode ser modificada, não pode haver nem acréscimos a essa doutrina. Até o próprio apóstolo Paulo diz que se alguém, ainda que seja um anjo do céu, acrescentar algo, aquilo que foi ensinado ao evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Veja a seriedade disso. Então, enquanto a igreja estiver de pé, essas palavras não podem, essa doutrina ensinada diretamente por Cristo, que são a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, elas não podem ser derrubadas. O próprio Jesus deixa isso claro lá em Mateus 24:35, quando ele diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, enquanto as palavras de Cristo, essa doutrina estiverem em vigência, ela não pode ser modificada, nem por revelação, nem por profecia, nem por nada. Amém, amados? Na questão dos profetas, existe muita discussão sobre de qual época em que esses profetas exerceram seu ministério. Existe aí pelo menos 3 linhas de interpretação que buscam identificar quem eram esses profetas, quem foram esses profetas, citados por Paulo em algumas de suas cartas. A primeira linha de interpretação identifica que esses profetas são aqueles profetas do Antigo Testamento que profetizaram em nome de Deus, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Existe ainda uma segunda linha de interpretação que os identifica como os profetas que falaram em nome de Deus no Novo Testamento. E isso, muitas vezes em alguns ensinos de Paulo, parece claro
pelo menos aqui nós vemos um exemplo no próprio versículo 20, onde nós lemos, onde Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Reparem comigo que, pelo jeito, pela forma que Paulo constrói essa frase, dá a entender que os apóstolos vieram primeiro e em seguida os profetas, né? Ou então atuaram aí ao mesmo tempo, talvez ao mesmo tempo que os apóstolos, posteriormente ou ao mesmo tempo que os apóstolos. Isso pode significar que esses profetas que Paulo cita são os profetas do Novo Testamento e não do Antigo. Há ainda uma terceira linha de interpretação que defende que Paulo, ao dizer apóstolos e profetas em algumas partes dos seus ensinos, das suas cartas, ele se referia a eles mesmos, aos próprios apóstolos, né, como sendo esses profetas. É argumentado que eles deram continuidade ao ministério profético do Antigo Testamento, falando em nome de Deus. Eles foram escolhidos para dar continuidade àquele chamado profético, né, a posição de profeta. Eles próprios assumiram. Isso faz um pouco de sentido, né, porque, por exemplo, o apóstolo João, mesmo ele sendo apóstolo, ele escreve o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma profecia. Então, eles também tinham aí a posição de profeta. Repare que eu não estou falando o dom de profeta, mas a posição de profeta. O dom de profeta, sim, em minha opinião, e a de muitos, como continuista, o dom de profeta ainda existe, ainda está em vigência. Eu sou um continuista, eu acredito na continuidade dos dons. O dom de profeta está ainda em uso, mas a posição de profeta, reparem bem, ela foi encerrada juntamente com os apóstolos. A posição de autoridade, né, de profeta foi encerrada junto com os apóstolos. Então, o dom de profecia ainda existe e está disponível, claro, pela vontade de Deus, para todos aqueles que quiserem, que buscarem, né? Se for de acordo com a vontade de Deus, todo aquele que buscar é capaz de obter o dom de profecia, mas a posição de profeta não. A posição de profeta é uma posição de autoridade, e tudo que um profeta em posição de profeta dizia, expressava em nome de Deus, não podia ser revogado, diferente do dom de profecia, que onde Paulo ensina, principalmente lá em 1 Coríntios 14, né, 15, ele ensina que as profecias, elas deviam ser julgadas. Agora, quando um profeta, na posição de profeta, profetizava, até um trava-línguas aí, aquilo que ele dizia não podia ser revogado, porque ele assumiu uma posição de autoridade. Amém, queridos irmãos? Infelizmente nós não temos tempo para discutir sobre o assunto. Eu gostaria muito de trazer mais informações sobre isso para vocês, mas a gente não tem tempo. Mas independente da linha de interpretação, o importante é que esses profetas, sejam do Velho Testamento ou do Novo, ou sejam esses profetas os próprios apóstolos, eles foram importantíssimos e altamente necessários para que fosse lançada a base doutrinária que forma uma igreja saudável, que conduz a igreja no caminho, né, a sua doutrina conduz a igreja no caminho certo. Essa base não pode ser alterada. Então, independentemente da interpretação, né, ninguém pode pôr outro fundamento, como o apóstolo Paulo bem ensina lá em 1 Coríntios 3,11, ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Por isso não existe mais a posição de apóstolo. Amém, queridos? Porque um apóstolo, ele tem total autoridade para mexer na sã doutrina, para alterar ou para acrescentar algo à sã doutrina, à Bíblia. Se eu reivindicasse a posição de apóstolo hoje, eu poderia muito bem escrever mais um livro da Bíblia e adicionar aqui, né, por causa da minha posição de autoridade. A mesma coisa um profeta. Um profeta, se existisse, se eu reivindicasse para mim mesmo a posição de profeta, eu poderia mexer até mesmo no cânon bíblico, né? Pois
os apóstolos e os grandes profetas tinham essa autoridade. Por isso, a posição de apóstolo não existe, a posição de profeta também não existe. Amém, queridos irmãos? O dom de profecia, mais uma vez esclarecendo, o dom de profecia existe e está em vigência, está em atividade, né? Está ativo. Mas a posição de profeta não existe mais. Se você, claro, discordar do meu argumento, você tem total liberdade para deixar aí nos comentários a sua posição, mande mensagem, opine, amém, queridos irmãos? Tudo que eu passei aqui foram linhas de interpretação, cabe a você mesmo analisar e pôr em prática aquilo que você acredita, né? Amém? No tópico 3, traz para nós edificados para a morada de Deus. No versículo 21, Paulo usa a expressão todo edifício bem ajustado cresce, né? Cresce, algo que está crescendo, ele está em desenvolvimento. Então isso traz a ideia de que os crentes redimidos em Cristo formam um edifício espiritual ainda em desenvolvimento, né? O que traz à luz a necessidade que todo cristão, sem exceção, deve santificar-se todos os dias, pois essa santificação é um processo constante, né, e progressivo, que dura toda a vida do cristão. E é diferente, o processo de santificação é diferente de alguns processos da redenção que são instantâneos. Por exemplo, a justificação. Quando uma pessoa se arrepende, né, a justificação é instantânea. Uma pessoa verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, a justificação é instantânea. Automaticamente ela é justificada diante de Deus através do sacrifício de Cristo. A santificação é um processo em conjunto, né, a ação do Espírito Santo que trabalha em nós diariamente, diferente da salvação, que é um trabalho somente da parte de Deus, não tem participação humana. A santificação, sim, tem a participação, a nossa participação. Como é que nós nos santificamos? Através da oração, através de jejum, através do estudo da palavra. Isso traz a santificação com o Espírito Santo. É uma exigência do Senhor a santificação para todo aquele que assume um compromisso com Ele mesmo. Isso Ele mesmo deixa claro quando Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Em diversos pontos das cartas de Paulo, por exemplo, o apóstolo instrui a igreja a buscar o crescimento harmônico, em harmonia saudável de todos os cristãos, pois todos são membros e parte do corpo de Cristo. Por exemplo, como lá em Efésios 4,13, onde ele ensina que nós devemos buscar o desenvolvimento até nós atingirmos a conformidade do modelo de que é Jesus Cristo, sendo Ele mesmo a cabeça desse corpo, né? O chefe. Jesus Cristo é o nosso chefe, é o nosso modelo a ser seguido. Como um corpo precisa ser saudável, necessita de harmonia para funcionar bem, né? Necessita de conformidade, de todos os membros, de todas as partes, né, desse corpo, assim também nós devemos buscar em Deus o que nós precisamos para nos ajustarmos a Cristo, para seguirmos o modelo de Cristo. Sendo nós também comparados ao templo e à habitação do Senhor, isso também nos ensina que nós somos sua propriedade particular. Devemos de igual forma seguir as suas determinações e exigências. O dono da casa manda na casa, assim como no lar de vocês. Vocês possuem suas regras que devem ser respeitadas por aqueles que vêm de fora. Da mesma forma, aqueles que são a habitação de Deus, que somos nós, a igreja, precisamos respeitar as regras as regras e as exigências do dono da casa, né, o próprio Senhor. Lembremos que para habitar com o povo antigo, no Antigo Testamento, por meio de um templo físico, tabernáculo, depois do templo, foi exigido por Deus diversas regras e determinações, desde sua construção até a administração. Eles não podiam fugir 1 centímetro daquilo que Deus revelou para Moisés, né, no projeto do templo, também as suas regras. Da mesma forma, ele agora exige a santificação individual de cada um, como regra, para que através do seu Espírito ele possa habitar em nosso meio e também em nós. Por meio do sacrifício de Cristo,
ele encerrou todas aquelas cerimônias, rituais, né, que eram exigidos para alcançar a comunhão com Deus. Ele até mesmo derrubou a barreira que separava o homem da presença de Deus, nos dando livre acesso a Ele. Porém, queridos irmãos, uma coisa não mudou, Cristo não mudou. Aquele lugar de intimidade com Deus ainda é o santíssimo lugar, a habitação de Deus. Por isso a igreja é santa, por isso nós devemos ser santos, porque em nós existe o santíssimo lugar onde habita o Senhor. Isso não foi mudado, né? Isso não foi mudado por Cristo. Cristo encerrou as cerimônias e rasgou o véu, nos dando livre acesso, mas aquele ainda é o santíssimo lugar, né? Foi isso mesmo que o Senhor disse para Moisés, para Arão através de Moisés, lá em Levítico 10:13, é um dos versículos que eu mais amo, onde diz assim: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Então, se nós desejamos nos aproximar de Deus, ter intimidade com Deus, Ele exige santidade da nossa parte. Amém, queridos irmãos? Através, claro, de Cristo, né? Para nos aproximarmos de Deus é necessário fé em Jesus Cristo, né? Claramente. E a fé em Jesus Cristo leva o seu povo, leva a habitação de Deus até a santificação. Um Deus santo exige santidade. Amém? Jesus diz: vinde como estás, mas Ele não afirma permaneçam como estás. Não. Ele próprio trabalha em nós através do Espírito Santo, e nós também damos aí resposta a esse trabalho do Espírito Santo, buscando a santificação. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue orando por nós. A aula ficou um pouquinho extensa, espero que vocês tenham paciência de assistir. Por favor, queridos, se vocês gostaram da aula, deixa aí um gostei, dá o like aí. Se não gostaram, também são livres para dar o dislike. E mais importante ainda, se possível, comentem a nossa aula, o nosso vídeo. Se vocês discordaram de alguma posição, de algum argumento também, fiquem à vontade. Eu particularmente prefiro as críticas do que os elogios, né? Porque as críticas nos levam à melhora. Por favor, orem por nós, para que o Senhor nos dê recursos para melhorar a qualidade do vídeo, por exemplo, do áudio, né? Para que nós tenhamos criatividade para editarmos os vídeos e que essas aulas sejam bênção na vida de vocês. Quero agradecer, claro, primeiramente ao Senhor por disponibilizar esse meio de comunicação entre nós. Agradeço também aí a minha maravilhosa esposa, né, porque ela sempre me incentiva, irmãos. Ela sempre me incentiva, ela me ajuda na edição dos vídeos, ela me ajuda na construção, né, da aula. Agradeço à igreja do Pununduva por me dar essa oportunidade, os nossos dirigentes, Paulo Sérgio, a irmã Daiane, a sua esposa, são nossos dirigentes. O pastor Natanael, pastor setorial também, pela confiança, e agradeço a todos os irmãos pela paciência, e peço que vocês continuem tendo paciência, orem por nós, para que o Senhor nos faça melhorar dia após dia. Deus abençoe a vida de vocês, até a próxima aula, em nome de Jesus.